Hoje eu tenho certeza que vai ser uma noite muito interessante. A gente começa uma jornada incrível aqui na nossa operação nesse mês. É um mês onde a gente tem entendido e colocado também em prática a importância dessa galera dos coordenadores. Eu sei que todo mundo ficou animado com os gerentes e viram que é uma boa possibilidade, de fato é uma boa possibilidade mesmo, mas agora a gente está empoderando vocês também, coordenadores, para que cooperem conosco, cooperem nessa nossa nova jornada, nesse nosso desafio. Eu tenho certeza que a gente vai tirar um proveito maravilhoso dessa nossa reunião de hoje, dessa nossa jornada que a gente tem construído com vocês ao longo desse mês. Então, já de antemão, quero dizer para vocês que nós nos encontraremos toda segunda e quarta-feira nesse mesmo horário, às 21 horas, para que a gente possa poder compartilhar com vocês um pouquinho de conteúdo, capacitação, olhar de pertinho no que você pode melhorar, no que você pode desenvolver, crescer. Depois a gente pode, eu tô até pensando, de a gente desenvolver, viu, André, você também que gosta muito dessa área de treinamento, a gente desenvolver, de repente, até uma mentoria com essa galera, junto comigo, com vocês aí, para que a galera possa, de fato, entender a importância, a relevância e conseguir chegar no resultado. A gente sabe que bater coordenação é legal, é bacana, é bom. Tem muita gente com interesse aqui de ter equipe, de ter time, e a gente tem entendido isso, e a gente tem trabalhado para que isso tudo aconteça de uma forma bem interessante para a empresa, para vocês também. A gente não quer olhar aqui para um... Nosso olhar sempre é um olhar, de que nós somos um, a gente não tem divisão, não tem separação. Eu acho que a nossa construção ela é do todo, e para o todo, então não adianta a gente ter uma galera incrível de coordenador só para a empresa e não para vocês. Então a gente tem olhado muito para isso também. A gente entende que essa via ela tem que ser de mão dupla, e é por isso que a gente a gente aqui temos nos esmerado, nos esforçado para que vocês tenham aí tudo que é necessário para bater essa qualificação, tá bom? Então, para você que está chegando agora, para você que não me conhece, meu nome é Robinson, eu sou diretor de rede aqui da empresa, estou junto com o André Souza, nosso gerente do Rio Grande do Sul, gerente um pouco mais, o André também dá uma baita força para a gente aqui na área de treinamentos. Cada gerente tem a sua peculiaridade, sempre tem algo a mais para agregar, então essa galera vem contribuindo. O Edinaldo, nosso querido ilustríssimo mestre aqui, o cara que tem nos ajudado a conduzir toda essa estrutura também de rede, de treinamento, de gente, de pessoas. Então, você está aqui com um esquadrão de peso para fazer com que tudo aconteça, tá bom? Então, eu quero dar aqui mais 2 minutinhos. Deixa eu ver aqui a galera se tem mais algum. Eu não sei se eu só reforcei na comunidade agora dos coordenadores lá, que a gente já está ao vivo. A galera poder ir chegando e não perder, Já está avisado aqui, provavelmente a galera já duplicou aqui. Deixa eu ver. Até para a gente não perder o embalo, Todo mundo precisa pegar o conteúdo aí. Essa primeira parte é importante. Eu vou iniciar, depois o Ed vai seguir junto aqui com o André. Tá bom, pessoal? E me contem uma coisa, vocês têm recebido leads aí ou não? Voltaram a aparecer os leads para vocês? Quem que está aqui na certificação, que aí já está habilitado para receber leads? Galera, esse final de semana startou a nossa campanha novamente, então o pessoal está muito focado em trazer os leads. E você que ainda não recebeu os leads, foque em continuar fazendo o trabalho. O lead ele chega por geolocalização, então às vezes você está muito longe daquele que está procurando, daquele que está buscando essa solução, Então, seja um Lex ou seja um cliente, talvez ele está muito distante de você, é por isso que ainda não chega, mas nosso tráfego, o nosso anúncio, ele tem sido cada vez mais num raio maior aí. A gente tem construído uma operação de campanha no Brasil todo, então daqui a pouquinho você vai começar a perceber que tem leads pingando para você. Então é importante que vocês estejam conectados aí na certificação, que também tem sido conduzida pelo André e pelo Edinaldo. Estejam atentos, façam um bom trabalho para que você sempre continue recebendo leads, tá bom? Então isso é uma iniciativa que a gente não conheceu no mercado até agora, que a nossa empresa decidiu fazer, e tem sido muito interessante. A gente conta com o apoio de todos vocês para que a gente tenha êxito nessas conversões e a empresa continue em nosso favor entregando essas ferramentas, que é muito importante, pessoal? Hoje todo mundo chora por um lead, Todo mundo chora e está desesperado por um contato. O lead, ele basicamente resolve uma dor que é muito profunda, que é a dor da prospecção, Nem todo mundo gosta de prospectar. Eu adoro vender, pessoal, mas pensa na parte difícil, a prospecção. Eu conheci poucos que gostavam de prospectar, Então a gente sabe que esse é o maior desafio do vendedor, o cara que está na ponta, que está vendendo, que está fazendo acontecer, e a gente está tentando, de certa forma, colaborar com vocês nesse sentido.
Tá? Eu lembro que eu vi um gráfico esses dias, né? O como que era engraçado, assim, porque eu não sei se todo mundo aqui conhece o Tinder, eu nunca precisei usar o Tinder, mas é porque antes do Tinder tinha uma ferramenta, né, que a gente usava para namorar e casar. E essa ferramenta era a igreja. Então, o cara casava na igreja, assim, né? Ele tinha a igreja, ele tinha os amigos, e ali ele conhecia alguém, né? E aí, né, enfim, namorava e casava. Agora, então eu tava vendo um gráfico, era muito interessante, assim, porque o Tinder ele trazia as igrejas, eles trazia, né, o círculo de amigos ali e tal, como que as pessoas iam se relacionando e casando. Daí tinha um gráfico, né, assim, subindo devagarzinho. Quando entra o Tinder, cara, o Tinder ele vem ao longo do tempo ultrapassando assim e crescendo e fazendo a coisa, né, de uma forma absurda, porque o pessoal começou a usar de fato a internet como uma plataforma de relacionamento. E onde que o Tinder ajudou, pessoal? O Tinder ajudou porque ele facilitou a prospecção. Sim ou não? Você abria a lista lá, tinha um monte de gente disponível, né, cara? Assim, olha, tô disponível para relacionamento. Então você não tinha medo de levar um fora, não tinha medo de chegar na pessoa, porque você já sabia que aquela pessoa estava interessada, então era muito mais fácil. Né? Então, hoje, né, a gente tem feito isso com os leads, é meio que essa a ideia. Você chegar frio, né, a gente sabe que não é uma habilidade de todo mundo, né, é um desafio às vezes para as pessoas, mas quando você tem um lead ali que está no teu aplicativo querendo entender do negócio, isso torna, né, muito mais fácil, te dá muito mais tranquilidade, muito mais liberdade, te deixa muito mais à vontade para fazer esse atendimento. Então, por isso que é muito mágico, por isso que é muito legal, por isso que funciona, porque a gente une a fome com a vontade de comer. Tá? Então, parabéns aí para vocês que estão nesse desafio também de entender, de aprender sobre os leads. E eu tenho certeza que isso é um projeto nosso que iniciou agora, iniciou, né, na correria, iniciou num impulso muito forte. Eu sei que todo mundo está ainda aperfeiçoando as técnicas aí, os pits, o que funciona e o que não funciona, mas eu tenho certeza absoluta que logo, logo vai estar todo mundo craque aí manjando de fechar a venda. Então, acho que a gente só precisa se dedicar e aprender o que é necessário para fazer com que isso jogue, né, e some aqui em nosso favor, tá bom? Então, gente, obrigado pela presença de todos vocês. Nós já somos 80 pessoas conectadas, acho que é mais ou menos esse número que nós temos ali também no nosso grupo de coordenadores. Essa é uma live especial e específica, porque justamente a gente está falando com quem tem interesse em crescer dentro da nossa operação, dentro do nosso negócio. E, obviamente, que a gente não fala com todo mundo, né? Então, tem pessoas que usam o nosso produto para vender, para, né, para uma vez ou outra ele tá com um familiar, tá com um círculo de amigos, o cara tem um aplicativo, ele vende a energia, etc. Mas aqui nós temos 81 pessoas conectadas, né, dispositivos conectados que estão interessados em fazer história nesse negócio, entenderam a importância de ser um coordenador, entenderam a importância de fazer carreira, entenderam a oportunidade. E eu quero, então, aqui compartilhar com vocês alguns atributos do que é um coordenador antes de passar para o Ed, essa é a minha função hoje aqui com vocês, só para dar um overview do que a empresa espera, como a empresa enxerga um gerente, como a empresa enxerga um coordenador, como a empresa enxerga um consultor. Eu queria muito deixar claro, dar esse pontapé inicial aqui com vocês. Nessa nossa jornada, a gente vai conversar, né, nós vamos te ajudar a construir a tua agenda, nós vamos te ensinar a construir a tua rotina, nós vamos ensinar você a construir como que você consolidar a tua lista de contatos para fazer com que essa lista trabalhe em seu favor. Nós vamos dar muitas dicas aqui, você vai aprender muita coisa. Nós daremos muitas informações para vocês, técnicas para fazer com que você se desenvolva, tá? Mas hoje é importante que você entenda o que nós esperamos de um coordenador. Qual que é o teu papel? Qual que vai ser a sua função? Para você está com essa expectativa ajustada, para que você esteja alinhado, né, com aquilo que a empresa está buscando. Eu tenho certeza que não vai ser novidade para ninguém, não vai ser um desafio gigantesco. Eu tenho certeza que está todo mundo aqui capacitado, pronto para exercer essa função, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu só pegar aqui, ó, a minha apresentação. Quem está feliz aí, pessoal, com essa jornada? Cadê as reações? Cadê os comentários? Eu estou animado, estava ansioso para começar esse momento aqui com a turma, com vocês. Eu tenho certeza que a gente vai consolidar uma galera violenta nessa nossa estrutura de meio de rede. Tenho certeza que vocês vão nos ajudar a agir no nosso país e provocar a densidade que a gente tanto espera. Tá? Então, deixa eu só, estou compartilhando aqui, chegou, beleza. Todos estão vendo a minha tela aqui? Maravilha, Jamin, tá aqui o Lucas Gabriel. Show de bola. Todo mundo vendo aí, então, né, pessoal? Maravilha. Então, eu quero contar um pouquinho para vocês,
de como que a gente enxerga a nossa gestão operacional hoje dentro da nossa operação, tá? Então, vocês sabem muito bem que nós temos aqui, dentro da nossa estrutura de afiliados e de rede, três funções principais, que são os consultores, os coordenadores e os gerentes, né? Então, nós temos essas três frentes abertas hoje em dia. Na medida que o negócio vai crescendo, a ideia é que nós temos mais gerentes, talvez mais diretores, mas no momento, hoje, nós temos três frentes, que é a gestão do gerente, né, o coordenador e o consultor. Então, é muito importante que você entenda o papel de cada um deles aqui, primeiro, para você saber o que exigir do seu gerente, porque você vai ter um gerente. Se você ainda não tem um gerente, você vai ter um gerente, tá? Nós iremos fazer com que isso aconteça, tá? E você também entender o seu papel como coordenador, para que seu gerente também possa ter a tranquilidade de que você sabe do seu desafio, sabe da sua missão, que você tenha claro a sua função dentro dessa operação, para que ele possa contar com você. Eu sempre tenho dito para os gerentes assim, cara, cadê a galera? Quem são os seus coordenadores? Quem são os possíveis coordenadores? Quem são os que estão interessados? Porque é com essa galera que a gente tem que trabalhar, é com a galera que está interessada em crescer, em desenvolver, que nós temos que contar. Então, eu tenho certeza que aqui os nossos gerentes já estão olhando quem aqui é da rede e quem não é, entendendo quem são os interessados, porque, pessoal, o negócio é o seguinte, Alexandria, energia, estrutura de rede, você vai aprender. Se você tiver dedicação, se você tiver tempo, se você tiver vontade, disposição, você vai aprender a fazer. Então, vocês estarem aqui numa segunda-feira, 21h15 da noite, ouvindo, né, a gente aqui para aprender a ser um coordenador, eu tenho certeza que você está aqui porque você quer, você não está aqui perdendo tempo. Né? Tudo bem que live não faz mágica, não adianta nada você ficar aqui ouvindo a gente falar. Só a presença na live não resolve. Tem que ter a presença na live e colocar em prática. Mas eu tenho certeza que vocês estão com esse objetivo aqui. Então, eu tenho certeza que os gerentes aí estão atentos para entender quem de fato está interessado no nosso negócio. Eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Nós faremos acontecer, tá bom? Isso é um fato, nós faremos acontecer. Né? A gente já tem muitas histórias para contar na Alexandria, né? E fora dela, no mundo, né? Quantas pessoas que fizeram grandes coisas, né? Com poucas pessoas, com os improváveis, com aqueles que estavam começando, com aqueles que estavam iniciando. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês, pessoal. Vocês, consultores aqui, para mim, tem o mesmo valor do que um gerente, para mim, tem o mesmo valor que um diretor. Vocês têm a garra, vocês têm o desejo, vocês têm o anseio, vocês acreditam no nosso negócio, acreditam na nossa operação. Cara, isso é o que conta, tá? O restante, deixa para mim, deixa para o Edinaldo, deixa para o André, deixa para esse escopo incrível de gerentes que nós temos, que eles vão treinar vocês, eles vão capacitar vocês, eles vão ajudar, eles vão ser um suporte para que você atinja o seu objetivo, tá bom? Estamos alinhados nisso ou não? Todo mundo concorda comigo? Maravilha, maravilha, muito bom. Então vamos para cima, vamos fazer esse negócio de fato acontecer da forma como tem que ser, né, pessoal? De forma consciente, de forma clara, de forma transparente, de forma possível, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, pessoal? Aqui eu fiz 3 resumos, tá? Resumo da função do gerente, resumo da função do coordenador e o resumo da função do consultor, tá? Então, o gerente, basicamente, ele tem a missão de transformar a estratégia em resultado, tá? O gerente, ele tem um papel fundamental em compartilhar conosco insights que impactam na nossa estratégia. Então, obviamente que tem uma estratégia que vem da nossa estrutura corporativa, e o gerente, ele é um corporativo, né? Por mais que às vezes não pareça, porque ele está mais do lado de lá do que de cá, está mais na rua, está mais na ponta, está mais na lida com a estrutura de rede, mas ele ainda é um cara corporativo, e eu não, né, eu acredito muito nisso, e eu tenho feito um trabalho para que essa galera esteja cada vez mais participando, cada vez mais próxima nesse sentido. Então, o gerente, ele tem a função de fazer com que a nossa estratégia, tudo aquilo que a gente idealizou, que isso aconteça, que isso na prática funcione, tá? Então, obviamente que aqui os gerentes, né, não é tudo flores, né? A gente sabe que temos os desafios, nós temos as metas, nós temos os nossos objetivos, então eles têm o desafio de bater as metas regionais, porque cada um representa uma região. Então, uns estão no Rio Grande do Sul, outro está em Minas Gerais, outro está no Mato Grosso do Sul, outro está no Mato Grosso, enfim, nós temos gerentes, né, espalhados por alguns estados do Brasil, não são todos. Então, para cada região existe uma meta da empresa, existe um número que a gente precisa buscar, e essa galera tem essa responsabilidade junto comigo aqui, tá? Então, nós temos aí o objetivo de definir o plano mensal de vendas,
Então, obviamente, cada gerente ele tem a tua vertente, ele tem a tua pegada de trabalho. O André Souza trabalha um pouquinho diferente do Vinícius, que trabalha um pouquinho diferente do André Nascimento, mas todos eles têm várias estratégias extraordinárias que funcionam, né? Esses caras são leões dentro do mercado, não estão aqui por acaso, têm histórias incríveis de sucesso. Então, eles também têm essa missão de definir o plano mensal de vendas juntamente com a estrutura de rede time que eles possuem, tá? Então, desenvolver e formar coordenadores. Então, essa nossa missão, essa nossa jornada desse mês não é uma iniciativa só da diretoria da empresa, mas sim também os gerentes estão completamente desenvolvidos e são parte, né, eles são parte dessa nossa iniciativa, tá? Então, o gerente ele tem essa missão, sim, de desenvolver e formar coordenadores, de acompanhar os indicadores. Então, eles têm os indicadores que eles acompanham, eles conseguem ter noção do número da rede deles, do cluster deles, eles conseguem ver o que eles estão vendendo, o que eles estão produzindo no mês, né? Então, aí nós vamos lá, né? Vendas, conversões, ticket médio, produtividade por vendedor, resolver gargalo de processo, garantir padrão Alexandria de atendimento, gerar e preservar cultura e criar o ritmo. Então, essas são basicamente as funções, né, que estão atribuídas a um gerente. Tá? Uma baita de uma responsabilidade, a gente sabe disso, mas a nossa turma é uma turma muito boa, eles têm feito isso com muito sucesso, com muita garra, muito esforço. A gente sabe que às vezes o mar não está para peixe, mas a gente, né, vai para cima independente, né, cara? Independente do mar estar para peixe ou não, o pescador ele tem que estar no barco, tem que estar na água, né? Tem que estar no rio, tem que estar no mar, ele tem que trazer o sustento, ele tem que fazer acontecer. E essa galera tem feito isso, tá bom? Então, essa é um pouquinho da função do gerente, né, para que você entenda qual é o papel do seu gerente com relação a você, tá? E toda a responsabilidade que ele possui, que ele tem, tá bom? E isso aqui é importante, pessoal, por um seguinte, tá? Nós vamos começar no futuro bem próximo. E aqui, pessoal, é um papo bem maduro, tá? Bem maduro mesmo. No futuro bem próximo, nós vamos colocar no nosso aplicativo a avaliação. Então, sabe aquelas estrelinhas que normalmente a gente encontra ali para você avaliar um estabelecimento, uma compra que você fez, um atendimento que você recebeu? Você consegue colocar as estrelinhas. Nós vamos ter isso no aplicativo para que você possa avaliar o seu gerente e você, como coordenador, também vai ter ali a possibilidade do teu consultor te avaliar. Então, isso vai ser muito bacana, porque você consegue informar para a empresa se o teu gerente ele tem cumprido de fato a função dele e o consultor vai poder falar para a empresa se o coordenador tem de fato exercido a função dele de coordenação. Tá? Então, isso é muito bacana. São detalhes que a gente vai ajustando que vai nos ajudando a ter cada vez mais eficiência e excelência nisso que a gente está construindo aqui. Tá? Então, o gerente, ele é o guardião do modelo e responsável por fazer os outros crescerem. Então, pessoal, todo mundo que você vê aqui, que é gerente da nossa operação, ele é o responsável pelo teu crescimento. Então, exija isso dele. Sabe quando a gente está lá quando a gente vai votar nas eleições, a gente vê um político que é meio disruptivo, ele fala assim, você tem que cobrar o cara que você elegeu, o cara que você votou, o cara que você acreditou e tal, cobre ele do que ele disse que ia fazer. Então, aqui, pessoal, os gerentes, eles estão para poder atender cada um de vocês que tem esse desejo, né, que tem essa vontade de ser um coordenador. Então, deixe o seu gerente saber, tá? Se você tem um gerente, se você faz parte de um estado, de uma região, de uma rede, que tem um gerente, deixa ele saber que ele pode contar com você, porque eu tenho certeza que essa galera está aqui buscando pessoas que estão a fim de fazer acontecer. A gente teve uma reunião hoje de 2 horas e meia, conversando, né, sobre rede, sobre estrutura, sobre o que a gente tem que melhorar, sobre o que a gente tem que construir, e eu vejo o desejo deles de encontrar cada vez mais pessoas dentro da estrutura que eles possam contar para fazer acontecer. E nessa história todo mundo ganha, né, cara? O gerente ganha, o coordenador ganha e o consultor também vai ganhar, porque para o consultor é de extrema importância que um coordenador esteja no time e esteja dando suporte para ele. Então, qual que é a função aqui do coordenador, pessoal? Então, aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque isso é o que a nossa empresa espera de um coordenador, tá? E eu sei aqui que vocês não têm aquele compromisso CLT com a gente, não tem um contrato PJ, você não tem um fixo, tá? Mas existe sim uma expectativa da empresa com relação à função de coordenador. Eu tenho certeza que vocês entendendo qual é essa expectativa, fica cada vez mais claro a iniciativa de vocês também estarem numa live dessa. Cara, eu quero ser um coordenador, então eu entendi o que a empresa está buscando, eu sei que eu posso entregar isso, eu sei que eu quero chegar lá, eu sei que os números de coordenação me interessam, então eu vou fazer parte disso, tá? Então é importante a gente deixar claro aqui qual é o papel do coordenador, o que a empresa idealiza para o coordenador, para que você também tenha essa clareza, tá? Então, o coordenador é o cara que faz o time performar no dia a dia. Então, perceba uma coisa que é bem interessante, pessoal. Aqui eu quero dar
deixar isso bem claro para vocês. O gerente, cara, ele é um cara que, vamos entender assim, ele é dentro da estrutura, ele é a mente, sabe? Ele é a mente. E você, cara, como coordenador, é o sistema nervoso, sabe? Então, assim, a mente, ela manda a informação e o coordenador executa. O coordenador faz com que essa informação aconteça dentro da estrutura. Então, é de suma importância que nós tenhamos coordenadores qualificados, capacitados, prontos para poder trabalhar juntamente com o gerente, tá? Porque essa função, ela é uma engrenagem, ela é o elo que traz o gerente para perto do consultor. O coordenador faz essa função. Então, se nós não temos uma estrutura no meio bem robusta, firme, construída, bem consolidada, nós não conseguimos fazer com que isso aconteça. E nós perdemos o efeito aqui de densidade. Eu vou trazer um pouquinho para vocês esse conceito de densidade nesse período ainda, nessa nossa jornada aqui. Eu vou trazer para vocês o que é isso, e vocês vão entender. Mas o fato é que nossa rede, ela precisa ter densidade. O que é densidade? É fazer com que todo mundo esteja, de certa forma, conectado, esteja próximo, esteja conectados. Essa é a palavra. Então, assim, nossa rede precisa ser densa. Tá? E para isso acontecer, nós precisamos que as engrenagens, elas estejam juntas ali, né, encaixadas e rodando. Então, não adianta a engrenagem do gerente estar rodando sozinha, né? Porque ela nunca vai fazer com que o consultor lá gire. Então, nós precisamos fazer com que a engrenagem do gerente conecte ali com a engrenagem da coordenação e a engrenagem da coordenação esteja conectada no consultor. E isso, né, faz um trabalho acontecer. Então, o coordenador, ele é o cara que faz o time performar no dia a dia. Essa é a tua missão. Por que eu falo com bastante propriedade, pessoal, sobre o que é uma coordenação? Porque eu fui esse cara. Eu fui um coordenador durante todo o meu período como Lex. Eu cheguei a bater Purple aqui na nossa estrutura, então eu nunca tive um papel aqui dentro da Alexandria, pelo menos, né, dentro dessa nossa estrutura Lex, de ser um gerente. Eu já usei essa explicação para vocês lá atrás, então nós tínhamos aqui dentro da nossa estrutura a galera que bateu Blue, a galera que, né, transcendeu ali, tinha mais de 1 milhão de pontuação, e essa turma, eles faziam meio que um papel de gerente, né? E depois nós tínhamos o meio da rede, que era uma galera que batia red, né? Orange, red e purple. Então, essa galerinha aqui, eles faziam esse papel de coordenação. E eu lembro que quando eu era coordenador, né, que eu era um red ali, um purple, eu tinha um volume de 200 mil pontos na minha estrutura. Então, eu fazia esse trabalho muito bem. E eu lembro que eu tinha que vender e eu tinha que treinar, capacitar a minha galera. Então era muito difícil. E dar suporte ainda, eu dava bastante suporte. Nós temos alguns aqui que a maioria, né, todos, para não dizer todos, a grande maioria fazia isso aqui. Eu sei que o André Souza fazia a live, ele abria a live para poder dar suporte para a galera, um de cada vez. Sei que o Quintino fazia muito suporte de retenção. Cara, como que você resolve a retenção? Vem aqui que eu vou te ajudar a abrir a live, ajudava a galera. Então, esse é o trabalho do coordenador. O trabalho do coordenador é um trabalho mais pesado, mas é um trabalho que ele vai ser muito bem recompensado aqui dentro da nossa estrutura, tá? Então, você tem que entender que o coordenador, ele tem a função de fazer a venda própria, porque senão ele tem uma dificuldade de receita, e ele tem que ter a habilidade de pensar no médio prazo para montar uma equipe, dar suporte para essa equipe, gastar tempo nessa equipe para fazer com que ela aconteça, tá? Então, esse era o meu trabalho. E eu lembro que eu nunca bati menos do que Red na operação, desde quando eu startei. Eu fazia um trabalho muito consolidado. Eu trouxe a minha equipe, convidei os meus amigos, eu tinha uma rotina com eles. Então, basicamente, eu vendia de manhã, fazia suporte live tarde e noite para essa galera, e a coisa aconteceu muito rápido. Eu consegui fazer isso, galera, em um mês. Em um mês eu já bati mais de 100 mil pontos. Então, e depois nunca mais baixou. Sempre ficava ali nos 200, 210, 220, 180, 190. Então, eu fazia um trabalho muito árduo, muito duro nesse sentido. Eu colhia bastante fruto, tá? Muito fruto. Então, a nossa estrutura hoje, ela é melhor ainda para você nesse sentido. Você consegue ganhar mais dinheiro. Nessa época, eu ganhava 2% da minha estrutura. Hoje, você ganha 5% da sua estrutura ao infinito. Então, se você não tem um coordenador abaixo de você, você ganha 5% ao infinito de todo mundo que está produzindo, de todo mundo que está vendendo. Então, isso é incrível. É muito melhor do que eu tinha antes, porque eu era limitado por níveis. Às vezes eu atingia 4 níveis, às vezes eu atingia 5 níveis e o que ficava para baixo não ganhava nada. Então, essa estrutura é muito interessante para vocês, tá? Então, o papel do coordenador é montar, treinar e acompanhar o time de consultores. Então, cara, a primeira coisa que você tem que ter clara na tua cabeça, você tem que ter a habilidade de montar um time e treinar um time.
e fazer o acompanhamento. Ah, Robinho, mas eu não sei montar time, eu não sei treinar time, eu não sei acompanhar. É justamente por isso que você está aqui. Nós vamos te ensinar a fazer isso. Você vai aprender como você monta um time, você vai aprender como que você treina um time e como que você faz esse acompanhamento dos seus consultores, tá? A sua responsabilidade também é realizar reuniões semanais de alinhamento. Eu sempre fazia isso. Pode ter uma reunião com 5, pode ter uma reunião com 6, pode ter uma reunião com 3, não tem problema. Você precisa fazer. Você tem que ter a constância, você tem que criar a rotina, você tem que construir o ritual e fazer, mesmo que seja com poucas pessoas. Eu lembro que o Sérgio, ele tinha um café com Lex, não lembro direito, não sei se o Sérgio está aqui, depois ele pode até escrever no chat aí, e a gente tinha essa estrutura dele fazer um café da manhã, cara, começava pouquinha gente startava ali, e logo que a gente percebia, a galera já estava frequentando, chegou a bater 40, 50 pessoas numa segunda-feira bem cedinho que ele fazia. Então, essa rotina de reuniões semanais faz muito sentido, porque a galera consegue dar os insights, dar os inputs, ter essa troca, ter esse relacionamento com você, né, entender que você está se importando com ele, que ele está sendo assistido, isso é muito positivo, tá? Isso gera densidade que a gente tem tanto falado. E nessas reuniões, obviamente, entram os feedbacks e correções, então você vai instruir essa galera, você vai ouvir um consultor, você vai dizer, cara, faz assim que é melhor, eu já caminhei por aqui, não deu certo, vai por ali. Então você tem a responsabilidade de entregar para a tua equipe feedbacks e correções, tá? E garantir a disciplina de processo. Então, se você não tem um processo bem estruturado e você não tem disciplina dentro dessa rotina, desse processo, a coisa não acontece. Então, isso você vai aprender aqui também. Nós vamos dar mastigadinho para vocês o que você precisa ter, o que precisa acontecer na tua semana. E a tua missão vai ser o quê? Eu preciso executar isso aqui. Eu tenho que fazer eu tenho que sair para vender de manhã, cuidar do time à tarde. Eu tenho que fazer reunião tal horário, tenho que dar suporte tal horário. Nós vamos desenhar uma agenda para você que não vai ficar pesado, tá? Mas você executando ela com disciplina, sem afrouxar, né? Eu gosto muito que até tinha um nosso líder aqui que ele falava muito isso. Ele falava assim: o que manda é a consistência, é a constância, é a disciplina, é o foco. Tá? Não é, cara, eu não sou o melhor do mundo. O André Souza não é o melhor do mundo, o Ed não é o melhor do mundo. Mas, cara, se a gente for disciplinado, tá? Isso aqui faz a diferença, tá bom? Não é o melhor que chega, é o mais disciplinado, tá? Então, se você olha para o Messi e para o Cristiano Ronaldo, vocês acham que o Cristiano Ronaldo é disciplinado ou não? Reajam aí. O Cristiano Ronaldo é um exemplo de disciplina para vocês? Quem conhece o Cristiano Ronaldo aí? Comentem, por gentileza. Uma resposta simples. Cristiano Ronaldo é um cara disciplinado, sim ou não? Então, o Claudio Honor, nosso professor de Muay Thai, falou que sim e muito. A galera tem falado que sim. Beleza. Agora uma pergunta. Vocês acham que o Messi é disciplinado, sim ou não? Agora vou mudar a pergunta. O Messi é um cara disciplinado? O Messi é um cara disciplinado. Muito bem. Então, assim, não é o talento do Messi que colocou onde ele está. Talento sem disciplina não vira nada. Então, o Messi também é um cara disciplinado. Ele só não mostra isso, mas ele é um cara disciplinado. Então, se nós, cara, você não precisa ser o melhor do mundo, você não precisa ser o craque, você não precisa ser o melhor coordenador, mas você precisa ser o mais disciplinado, o mais focado. O cara que está buscando esse resultado, o cara que quer chegar lá, que vai acontecer, tá? Pode ter certeza que vai acontecer. Nós vamos te dar mastigadinho, passo a passo de como você vai bater um, um, uma qualificação de coordenador e a coisa que vai acontecer, pode ter certeza disso, tá? Então, nossa missão também aqui é garantir disciplina dos processos construídos, tá bom? E o que é legal aqui, eu até vi uma pessoa comentar aqui, cadê o comentário aqui, que ela disse que o chat GPT já deu, o Kaique. O Kaique já falou que o chat GPT já deu. O chat GPT não acompanha ninguém não, tá? Ele te dá a dica, ele te fala o que tem que fazer, mas se você não executar, não vai acontecer. Então, você tem que pegar o que o chat GPT te falou e pôr em prática, senão não adianta não. O chat GPT não vai fazer reunião diária ali, dar suporte para tua equipe, é você. É você que tem que fazer. Tá bom? Então, pessoal, esse acompanhamento que nós queremos entregar para vocês, tá bom? Um acompanhamento do dia a dia, mostrar como faz, mostrar na ponta como isso se constrói, para que você esteja 100% aí na boa para chegar nessa qualificação. E por último, eu quero comentar um pouquinho da nossa expectativa com o nosso consultor, tá? Porque isso é importante que você entenda qual é o papel do consultor, para que você também saiba direcionar, treinar, admoestar esse cara. Então, o consultor, ele tem a responsabilidade de fechar as conexões. A responsabilidade do consultor é conectar o cliente. Então, prospecção ativa. Prospecção ativa, pessoal. Nós não podemos deixar os nossos consultores acomodados com os leads.
tá? Então, nós não temos que ficar esperando nada, né? A gente tem que ter uma ação, nós precisamos ser proativos, não adianta a gente ficar só reagindo às coisas, tá? Não adianta ficar esperando, não adianta ficar, né, dando desculpa, nós precisamos ter uma prospecção ativa, uma apresentação do Alexandre e suas soluções. Então, o cara é responsável por apresentar o nosso negócio, apresentar a nossa solução para que ele tenha economia, e o fechamento. Então, qual que é a métrica principal desse cara? É conexões fechadas. O objetivo do cara, basicamente, né, se é que a gente pode chamar dessa forma, mas o objetivo dele é venda. Ele tem que estar na rua vendendo. O lugar de consultor é com o cliente, é do lado do cliente, trazendo conta para dentro, fazendo a coisa acontecer. Então, o consultor ele tem só uma preocupação: fazer venda, tá? E você que está desejando bater coordenação é para poder dar todo o apoio para esse cara. Então, você precisa saber tudo de venda, você precisa ter tido a experiência vendendo, subindo conta, isso é imprescindível. Então, quem aqui já subiu conta, pessoal? Bastante gente aqui, reajam por gentileza. Quem aqui já fez uma venda pessoal? Quem aqui já fez uma venda pessoal? Isso é fundamental. Eu não estou falando da conta da tua casa, não, tá? Estou falando para você ir ali na rua, fazer, entender o papel do cliente, entender como ele se comporta, para que você possa conduzir o seu consultor quando você for coordenador, tá? Então, é de extrema importância que vocês entendam que você tem uma galera que quer vender e ganhar dinheiro debaixo de você, eles estão precisando da ajuda de vocês, eles estão precisando de rotina, eles estão precisando de orientação, eles estão precisando de suporte, eles estão precisando da tua energia, da tua vibração, eles estão precisando da tua ação, né, em favor deles nesse sentido, tá bom? Então, essa é a tua missão. O gerente, ele vai cuidar do coordenador, então a boa notícia hoje é que você tem um coordenador para cuidar de você, um gerente para cuidar de você, mas saiba que você também vai ser a resposta para os consultores que estão esperando ter um coordenador. Hoje nós temos uma informação dentro da nossa base que um vendedor sem coordenador, ele vende 1,9. Se ele ganha um coordenador, ele passa a vender 2,6. Então, o cara ele tem um desempenho ainda maior quando ele tem um coordenador. Então, para você entender a sua função, ele passa a vender 40 por 2,9. 2,9 ele vende. Eu sei que é 40% ali de melhora quando ele tem, de resultado nas vendas, quando ele tem um coordenador, tá bom? Então, 40% a mais de resultado nas vendas quando ele tem um coordenador. Então, esse é o teu papel, fazer com que essa galera desempenhe ainda mais, tá? Então, gente, da minha parte era isso. Eu queria compartilhar isso com vocês para que vocês entendessem o que a gente, né, como a gente enxerga a nossa estrutura aqui operacional. E você faz parte disso. Essa é a tua busca, esse é o teu desejo, essa é a tua missão nesse mês. E eu tenho certeza que muitos irão buscar esse resultado. E se não são todos nesse mês, eu tenho certeza que daqui para frente, você colocando tudo que você vai aprender nessa nossa jornada em prática, você vai chegar no teu resultado, tá bom? Estamos comprometidos, né, Ed? Estamos comprometidos, André, com essa galera aqui, para que eles cheguem no resultado. E agora, então, chegou um reforço lá, né, interno, lá, para ajudar a gente com os materiais, enfim, a gente estava aqui atribulado, todo mundo batendo na gente e tudo mais. Agora chegou a equipe de reforço interno para subir tudo lá e atualizar nossa Alex University, os materiais, os guias. Vixe, vai ser bom demais. É isso aí. Perfeito. Gente, estou aqui de butuca na live, fiquem à vontade, eu vou passar a bola para o Ed, para o André, para eles darem sequência no treinamento dessa noite. E se precisarem, contem comigo aí para o que for necessário, tá bom? Estou sempre à disposição de vocês, pessoal. Grande abraço e bom treinamento a todos aí. Valeu. Obrigado, diretor. Obrigado, Robinho. Valeu. Isso aí! Olha, eu tirei vocês dois hoje, né? O Robinho, o nosso diretor Robson, está aí na correria lá, enfim, né? E acabou encontrando um tempinho para estar com a gente hoje aqui. E aí, André, a gente vai gerar o quê? Cara, a gente vai gerar uma expectativa enorme em função de algo que a gente vai lançar inédito de novo. Eu acho que a nossa metodologia, a nossa postura diante do mercado e aquilo que a gente vai apresentar aqui é algo que as pessoas ainda não viram. Eu acho que é isso que vai acontecer aqui hoje. Então vamos embora, vamos embora gerar essa energia. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se fosse fácil, todo mundo fazia. E o complicado desse negócio é que as pessoas continuam achando que é complicado. Perfeito. Pois é. E isso dói, é claro que dói, mas dói e passa, e enfim... Porque tirar a gente da zona de conforto, por isso que vocês são os heróis, né? Vocês são as heroínas. Inclusive, em especial, essa semana, as meninas. Perfeito, bem observado. Meninas. Parabéns. Olha aqui, eu digo para vocês, tá? Let's não é lugar só de homem.
porque lugar de mulher é em todo lugar, inclusive aqui com a gente fazendo esse trabalho, né, das grandes geradoras, das coordenadoras. Eu hoje quase que fiquei pensando assim, e aí eu quase que eu botei, só botava tudo no feminino, sabe? De fato, mas não era nenhum preconceito, não, era simplesmente para lembrar que esse nosso negócio é feito de toda a gente. Literalmente ele é feito de toda a gente, né? E isso que é importante a gente deixar claro, porque não somos somente nós aqui, que estamos aqui, os barbados, fazendo esse negócio. Tem história linda, incrível das meninas, sabe? Das nossas mulheres Lex, né? Enfim, e cada vez mais a gente precisa deixar isso aqui claro. Então, mais uma vez, meninas, parabéns aí, né? Quer dizer, que parabéns todo dia, né? Parabéns todo dia. Mas, em especial, né, por essa data que serve para a gente refletir acerca do papel da mulher na nossa sociedade, no nosso mundo, e o quão especial vocês são, né? Enfim, e o quão especial vocês são. Mas isso aí. Hoje a gente está aqui no momento especial, porque, como nós falamos, né, são 2 vezes na semana. O Robson, ele não falou, mas eu vou aqui segurar o seguinte, ele não falou, vocês perceberam que ele não falou dos números, né, e daquelas novidades, porque na quarta-feira ele vai fazer os cálculos junto com a gente também, né, e, né, André, ele vai estar simulando com a gente aqueles números novos que chamam a atenção de muita gente aí. Então, quarta-feira é especial, porque a gente vai ter números também, além dos materiais que a gente está preparando lá para a comunidade de formação, né, dos coordenadores, para essa geração de coordenadores. Geração de coordenadores, hein? Isso aí. Eu quero mandar aqui um abraço para o nosso gerente André Nascimento, foi brilhante aí a contribuição dele nesse final de semana. Muito obrigado, André Nascimento, né, pelo trabalho que você fez aí. Vocês acompanharam, quem está acompanhando lá no grupo de certificação. E também mandar um abração aí para o nosso Quintino, né, Vinícius Quintino, que junto com o André fez lá um encontro surpresa lá no Ceará, acendendo a fogueira por baixo. Inclusive, falando de acender a fogueira por baixo, eu gostaria, até vamos começar a nossa conversa de hoje, vou levar aqui 20 minutinhos, só porque na quarta-feira o negócio vai acelerar. André, você consegue puxar aquela telinha aí para a gente, daquela primeira tela da nossa conversa de hoje, que é como é que a gente chega a coordenador? Como chegar a coordenador Lex? Eu digo, o coordenador Lex, a coordenadora Lex e o coordenador Lex, a gente não chega, a gente conquista. A melhor forma de traduzir é que a gente não chega sozinho. Esse é um dos poucos negócios que eu conheço que o nosso resultado não é um resultado solitário. Ele é um resultado de time. Porque nesse negócio, o teu resultado como coordenador ou como coordenadora é a soma do resultado de cada um do seu time. E se você entender olha, eu vou repetir, o teu resultado é a soma do resultado de cada pessoa do seu time, da sua equipe. Mas, Ed, como assim? Pois é isso que eu quero que você entenda. Esse não é um negócio egoísta. Então, assim, quanto mais você pensar em você, mais você demora a chegar. Quanto mais você pensar nos outros, mais rápido você chega. Quanto mais você pensar e focar somente no teu resultado, mais você perde pessoas. Quanto mais você pensa nas pessoas, mais você acha resultado. E essa é a essência. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela 2 do nosso slide 2, que é um resumo, como falei para vocês, né? Eu trouxe aqui, fiz um resumo em 9 passos. Não é que são os passos do método, são 9 passos, temas de hoje que eu gostaria de dividir com vocês. Então, qual é o primeiro? Ed, mas André, Ed, Robson, eu quero chegar a coordenador. O que eu tenho que fazer? Abrir a boca. Pois é, abrir a boca. É interessante, né? Tem até... Vocês já viram como é que uma mãe pelicano alimenta os filhotes? Procure depois na internet, vocês vão ver o seguinte. Quando uma mãe pelicano, ela vai buscar o alimento, e na ninhada dela tem muitos pelicaninhos lá, muitos filhotes. E tem uma coisa muito interessante que você observar, e eu tenho certeza que você já viu, que os filhotes, eles começam a gritar. Eu não sei qual seria o sinônimo correto do som que eles fazem, mas é um som de eu primeiro. É um som de eu quero. E a mãe pelicana, no meio daquela multidão de filhotes, ela coloca o alimento naquele que abre mais a boca. E esse é o conceito de ser o escolhido ou escolher. Eu sempre abri a boca na minha vida inteira, né, e tudo mais. Por que abrir a boca? Porque eu preciso estar presente lá. É aquela história. Porque tem pessoas que precisam e outras que merecem.
E eu tenho certeza absoluta que você está na categoria dos que precisam ou dos que merecem. Eu tenho certeza que você está na categoria daqueles que merecem, porque merecer é a gente estar junto aqui aprendendo. E se tudo não funcionasse, eu diria, tenho certeza absoluta que você vai sair melhor do que quem você era quando entrou, independente do resultado, pelos conteúdos que a gente está preparando aqui, que são as tutorias, os materiais, a geração, enfim, a metodologia, tudo isso, né, claro. E claro, você não vai cansar de me ver aqui, né, nem a mim, nem ao André, mas não vai cansar de nos ver, porque nós teremos aqui também outras figuras ilustres, que somos nossos gerentes e até convidados especiais. Então, qual é o primeiro passo? Decidir ser coordenador. O que significa isso? Pô, ninguém vira coordenador por acaso, né? Então, primeiro a gente decide se a gente quer. Porque, primeiro de tudo, você vai comprar. Eu vou comprar uma passagem de avião. A primeira coisa que você tem que saber é para onde você vai. Né? Se você chegar lá na Taipei, eu quero uma passagem. Para onde eu vou? Primeiro lugar está lá. Destino, está lá. E qual é esse destino? É o destino coordenador. É o destino coordenadora. É esse o processo, ok? Então, ser coordenador ou ser coordenadora é o quê? É lucrar com o cliente e construir com o consultor. Essa é a dinâmica. Lucrar com... Então, e aí, entendendo essa dinâmica, qual é o teu próximo passo? É entender essa tríade de vender, ou seja, né, de conectar clientes, de formar a base, ou seja, o seu time de consultores, e, com certeza, em seguida, ativar a produção. Só que aí tem um detalhe muito importante, a gente não consegue fazer com que as pessoas vendam ou formem a base, a gente não consegue mandar nas pessoas do nosso time, porque esse é um trabalho, o seu negócio é o seu negócio. Você não é aqui, você não é empregado de ninguém, e você não está aqui para receber ordens de ninguém. E assim acontece com o consultor. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz pelo alinhamento da visão, pela inspiração, pelo direcionamento. E as pessoas que quiserem, que acreditarem naquilo que a gente acredita, que precisarem daquilo que você tem. E outra informação importante, você não precisa de gente. Você precisa encontrar gente que precise daquilo que você tem para formar o teu time. Você não ganha dinheiro em cima das pessoas de uma forma simplista. As pessoas dividem com você uma parte da produtividade dela porque você assumiu o papel de poder inspirá-las. E essa é a grande essência desse negócio. E é por isso que você vai ver. Por que tem pessoas que se conectam muito mais com outras pessoas e outras que, por mais que queiram, que são inteligentinhos ou que são até mesmo que não têm consciência de nível nenhum, eu já encontrei nesse mercado pessoas de todos os níveis. Inclusive, assim, alguns como eu, que são meio inteligentinho, aí depois eu entendi que eu não preciso ser inteligentinho para poder crescer. Eu preciso ter a humildade de gostar de gente para que gente goste de mim, possa estar perto de mim. E entendo essa reciprocidade. Adorei, o diretor falou que a gente pode construir as tutorias, as mentorias, a gente vai trazer aqui, inclusive, alguns métodos de fora, algumas metodologias, perdão, não métodos, né, mas conceitos, abordagens de fora, porque o método é do coordenador, para que a gente possa dividir com você. Sabe, esses conteúdos aí fora que é caríssimo, a gente vai conseguir trazer aqui, mas só para aqueles que realmente merecem, que queiram estar perto da gente, ok? Então, vamos lá. Então, você decide... É fundamental. Depois que você decide, e aí você assume alguns compromissos com você mesmo. Nós vamos ver. Anota aí, você precisa assumir o compromisso com os 3 tempos desse negócio. 3 tempos. Você precisa assumir o compromisso com os... O que é 3 tempos? É o tempo de vender, é o tempo de poder expandir, atrair, compartilhar com as pessoas, e é o tempo de ativar, que é de estimular, que é de desenvolver, e que é, sabe, esses 3 tempos. Ed, mas eu vou usar o dia inteiro? Não, esse negócio é consistência, como disse muito bem o diretor aí, o nosso Robinho. O que é consistência? É todo dia um pouco. Ninguém vai criar músculos, ou perder peso, ou ganhar peso, indo para a academia somente aos sábados. Não adianta chegar na academia no sábado e passar um dia inteiro. Não vai ter resultado. É muito melhor 1 horinha por dia, de segunda a sexta, do que 5 ou 6 horas num sábado, ou no domingo, ou num dia só. E essa é a grande essência, porque a gente só cria calo com consistência. Não tem como criar calo. E eu digo calo, o calo significa essa reação positiva ao trabalho. Significa que, literalmente, a gente está colocando a mão na massa. E por isso que esse negócio é muito bonito. Eu digo para você, por que é muito bonito? Porque a gente, literalmente, a gente se torna diferente de quem a gente era antes de entrar.
pelas habilidades que a gente aprende a desenvolver. E tudo isso a gente vai dividir com você se você tiver paciência de poder estar com a gente por perto. No fundo, o que a gente vai te entregar é um mapa. Mas se você vai percorrer mais rápido ou menos rápido, aí é com você. O que a gente vai te dizer é onde tem algumas pedrinhas ali no caminho. Combinado? Primeiro passo, então, decidir. Se decidiu, fala com quem? Com o teu gerente. Fala, olha, eu quero. Como vocês estão aqui hoje? É incrível, tem uma consultora, a Cleo, de São Paulo, e eu não sei como é que ela acabou me achando assim, mas foi muito interessante, porque ela chegou e conversando comigo, falou, olha, o seu Ed, eu quero participar de tudo. Eu falei, como? Aí ela falou, poxa, mas que legal que você me respondeu, porque você está... Eu falei assim, não é que eu te respondi, é porque você literalmente se escolheu. Porque quem procura o gerente, quem está presente, se escolhe. Se escolhe. E essa é a proposta. Então, decida. E depois que você decide, claro, vamos avançar, por gentileza, lá do segundo passo aqui. Aí, claro, não adianta querer jogar um jogo de futebol com regra de basquete. Você tem que entender a regra do jogo. E qual é a regra do jogo? E se a regra do jogo é, de fato, você poder ter clientes, né, poder conectar outros candidatos, Alex, né, potenciais consultores, e você desenvolver o time, essa é a regra do jogo. Essa é a regra do jogo. Deixa eu contar uma historinha rápida para você. Tinha um cara lá no Nordeste, lá na minha terra, ele nunca tinha andado de avião. E aí, ele era lá na minha terra a gente chama de matuto. Matuto, né? Eu era um matuto. Matuto no sentido positivo mesmo. Assim, que é aquela pessoa mais humilde, que não conhece aqui a cidade grande, e ele nunca tinha andado de avião. E ele era um grande agricultor lá na região dele. E aí ele entrou no avião pela primeira vez, todo quietinho lá, sentou num quietinho, né, meio com medo, não sabia nem como afivelar lá o cinto, apertar o cinto, tudo mais. E do lado dele sentou um empresário. E o empresário olhou para ele e viu que ele estava nervoso. O empresário quis ajudar, para encurtar a história, quis ajudar e perguntou, escuta, o senhor está preocupado? O senhor está passando bem? O senhor está nervoso? Então, é porque eu nunca andei de avião, senhor, eu nunca andei de avião e tal, eu tenho medo disso aqui. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, então, para passar o seu tempo, para que você possa chegar tranquilo, eu vou te ajudar. Vamos fazer um joguinho aqui, eu e você. Aí o meu amigo Matuto, famoso Matuto milionário, ele chegou para o empresário do lado dele e falou assim, eu não sei jogar não, senhor. É o empresário insistindo para poder ajudar ele, falou, mas vamos jogar fazendo um joguinho simples de pergunta e resposta, valendo dinheiro. Aí ele falou, eu não tenho dinheiro não, senhor. Não, mas assim, vamos fazer o seguinte, é um joguinho de R$5. Tipo, eu faço a pergunta para você, se você acertar, eu te pago lá os R$5. Né? Se você perder, você que me paga os R$5. Aí o Matuto falou, mas eu não tenho R$5 não, senhor. Então tá bom, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso. Eu faço uma pergunta para você, você faz uma pergunta para mim. Se eu fizer uma pergunta para você e você acertar, você ganha R$5. Olha só, você ganha R$5. Então, se você faz uma pergunta, se eu errar, eu tenho que te pagar os R$5. Mas se você errar, você só me paga 50 centavos. Aí o Matuto olhou e pensou assim, peraí, quero jogar assim, senhor. Eu quero jogar assim, senhor. E aí começaram, e o empresário perguntou para o Matuto, qual é a capital da França? E o Matuto ficou pensando. Não sabia a resposta. O Matuto foi lá, deu quanto para o empresário? 50 centavos. E aí foi a vez do empresário, do Matuto, fazer a pergunta para o empresário. Senhor, o que é? Que quando dá 6 horas da manhã, sai lá do fundo do rio e dá 6 voltas no ar. E quando dá meio-dia, sai lá do fundo do rio e dá 12 voltas no ar. E quando dá 6 horas da tarde, sai lá do fundo do rio e dá 18 voltas no ar. Quando dá meia-noite, sai lá do fundo do rio e dá 24 voltas no ar.
O empresário pensou. Putz, não sei que bicho é esse, não. Sei não, toma aqui os seus R$ 5. E aí, ficou quietinho lá, o Matuto botou os R$ 5 no bolso, e o empresário perguntou, e aí, que bicho é esse? Aí o Matuto pensou, também não sei não, senhor, toma mais 50 centavos. Qual é a dinâmica que existia? É entender qual é a regra do jogo. Ele não sabia a resposta, mas ele entendia o seguinte, qual é a regra do jogo? E qual é a nossa regra do jogo? Aqui, essa tríade. É entender as 3 coisas que precisam serem feitas. E depois disso, replicar o processo. E entendendo isso, das 3 coisas, qual é a dinâmica da ação? É saber com clareza o que é o nosso negócio, Lex, o que é a venda direta, o que é essa venda pessoal, pessoa a pessoa, híbrida de digital e presencial, né? O que é os benefícios e as vantagens que a gente tem de não ter a taxa de entrada, de não exigir kit, que a gente não paga por recrutamento, sabe que não tem ganho sem venda. É entender esse processo, é entender o principal produto, que é o que é a economia real com energia compartilhada, que é como você ganha através do plano de vendas, né, que você já sabe, literalmente, que é como você cresce. E você cresce através de quê? Utilizando o plano, né, de uma forma simples, e buscando aquelas pessoas que queiram se beneficiar do desconto e queiram se beneficiar da oportunidade de poder ter o seu próprio negócio. É simples assim. Mas, Ed, eu não sei falar tudo isso, eu digo, não tem problema, no começo faz como a gente faz, lê o script. Mas aí, de tanto você ler, você acaba descobrindo a sua melhor forma de poder falar com as pessoas a respeito, né? E, principalmente, nesse caso, qual é a principal informação quando você decide se qualificar, quando você decide chegar a coordenador? É você descobrir quais são, é aprender e entender quais são os pré-requisitos. E está aqui os pré-requisitos, né? 10 consultores e 20 vendas. E você sabe, consequentemente, quais são os ganhos. Vocês viram na semana passada que o Robson apresentou aqui, inclusive, as novidades, e agora, na quarta-feira, a gente vai reprisar as novidades com a dinâmica de como você fazer aqueles números funcionar para você. E o terceiro passo, de uma forma muito mais simples ainda, é montar o teu plano pessoal. E, para mim, essa é uma informação das mais importantes, que você vai ajustar do jeito certo, mas do seu jeito. E o que é o plano pessoal? E aí não importa se você tem uma outra atividade, sabe, se você tem as suas ocupações. Eu entendo que a maioria de nós temos isso em paralelo. Mas qual é o tempo que você vai reservar para isso? Qual é o tempo que você vai reservar para poder colocar esses 3 tempos para funcionar para você? E a primeira informação é quanto você precisa de ganho rápido. Quanto você precisa de ganho rápido? Vocês vão receber isso na nossa agendinha. Mas veja, quanto você quer ganhar, quer conquistar de ganho rápido? E ganho rápido é o lucro pessoal que vem da conexão com os clientes. E aquele lucro, aquele ganho rápido, entendendo que você está ganhando os 45%, faz as contas. Se uma conta média de R$300, se você decide, eu quero ganhar R$1.500 para começar, entendendo isso, uma conta média de R$300 significa dizer que você precisa ter 10 clientes, né? 10 clientes para poder ter esse ganho de lucro de venda direta. E não é só, não é o único ganho, mas essa clareza. Então, quando você tem essa clareza, bom, eu quero ganhar R$500 ou R$1.000 de lucro rápido para pagar minha conta de telefone, do celular, transporte, internet, Wi-Fi. Você divide isso pelo percentual que você tem, aí coloca lá, bom, e aí você não está mais olhando a possível dor do trabalho, mas está claro para você que para você ter o seu objetivo, aquele ganho entrando de venda direta, aquele ganho rápido, você transforma isso na quantidade de clientes fiéis que você precisa ter. É simples assim, e de clientes novos, é claro, ok? Quantos consultores eu preciso começar a formar? E aí é uma dica simples, é a sua linha de frente. Nós vamos mostrar isso nos números. Então, quantos eu tenho que começar? Eu tenho que ter, eu digo, começa com no mínimo 5, mas para chegar a 5 é 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Isso tudo desenha isso de uma forma clara para você. Eu preciso ter X clientes que vai me dar tantos reais, eu preciso ter X, um grupo, um time, uma linha de frente, que são os meus principais, a tua linha de frente, e aí o meu objetivo vai ser ter 5, para ter 5 eu preciso falar com quantos? E para falar com quantos eu preciso falar o quê? A gente vai ver isso já já, ok?
E, claro, como você vai dividir o seu tempo, que são esses 3 tempos. É o tempo, assim como tem o tempo de plantar e de colher, você tem o tempo de conectar, de vender, o tempo de atrair, de compartilhar para poder formar o teu time, e tem o tempo de desenvolver essas pessoas que acreditaram em você para formar esse negócio. Então, o teu alvo de lucro pessoal, ele é o percentual, a lucratividade que você tem, em média, por cada cliente que você conecta, ou seja, a tua margem de venda direta, os 45%, multiplicado pela quantidade de clientes na média que possam te possibilitar esse ganho que você precisa. Ok? Simples assim. E aí você tem, por último, a sua meta de prospecção. Se você precisa ter 10 clientes para ter uma renda imediata de 1.500 ou 20 clientes para ter uma renda imediata de R$3.000, você divide, então, com quantas pessoas eu preciso falar para que eu possa ter essa minha quantidade de clientes. Beleza, o que você tem que fazer? Aí sim, usar os scripts, usar os cards e os materiais que você vai precisar e que você já tem alguns para poder atrair essas pessoas. A decisão de querer o desconto ou não é delas, ok? Quarto passo, né? E é um dos mais importantes, né? Que é literalmente aqui na prática, como organizar, perdão, não é o quarto, 3.2 é uma parte do quarto, que é a clareza de como você organiza essa agenda, que é o tempo 1, que é foco em atrair e conectar clientes, que é o tempo 2, é o foco em prospectar e buscar candidatos, potenciais consultores, e que é o tempo 3 para desenvolver. O que é o desenvolver? É você entender qual é a gota de informação e de orientação que você precisa derramar na equipe proporcional ao que elas precisam. E você vai entender isso já já. Então, não é simplesmente chegar e falar, pessoal, olha aqui, tem uma live agora com vocês, 8, e eu preciso... Não, você precisa entender o seguinte, aonde precisa melhorar. Alguns que querem mais focar em vendas, você vai dar orientação específica de como encontrar cliente potencial, de como falar das objeções, de como entender da economia, de como subir a conta. Outros querem entender um pouco mais, eles não sabem como iniciar aqueles que eles acabaram de conectar. Então, entendendo isso, você vai aprender como construir um plano de treino. O que é um plano de treino? É literalmente como construir um programa simples, 3 ou 4, 5 tópicos, olhando o desempenho do teu time. Aí você vai, entendi, meu time está precisando de mais orientação para tornar o cliente fiel. Não, meu time precisa de mais orientação da primeira abordagem. Não, meu time precisa de mais orientação de como ele vai trazer um novo consultor e ensinar esse consultor a continuar por um período mínimo de 90 dias. Isso está tranquilo. Então, é muito importante. Não se treina todo mundo da mesma forma. Melhor dizendo, não se orienta todo mundo da mesma forma. E você vai aprender isso aqui com a gente também. Ok? O próximo, por gentileza. Aí sim, o quarto passo, que é construir sua linha de frente. O que é a linha de frente? Eu falei para vocês no último encontro que as pessoas mais importantes desse seu negócio, da sua célula de coordenador, são os primeiros e os últimos. Os primeiros são o teu time de linha de frente, e os últimos são aqueles que acabaram de chegar. E quem acabou de chegar, na maioria das vezes vai acontecer que você vai precisar orientar com a ajuda da pessoa que trouxe ele. Disso é complexo? Não é. É muito simples. É só você entender o seguinte, a tua linha de frente é justamente aquelas pessoas que vão desbravar o mercado com você, mas a gente não sabe quem são. E se eu disse para vocês como sugestão, o teu gerente vai poder, inclusive, te orientar de uma forma mais assertiva, mas se eu disse para você que é legal começar com 5, mas que os 5 não serão 5, porque você vai falar com 10, 8 entram e 5 estão ativos, porque 3 acabam simplesmente se cadastrando. Então, essa é a matemática que funciona, né? E é bem simples esse sentido. Então, não é 5 de 5. Então, onde é que você vai encontrar os primeiros 5? Depende, porque esse negócio você vai fazer do seu jeito, mas do jeito certo. O jeito certo a gente ajuda, mas o seu jeito você escolhe. Você prefere iniciar esse trabalho, você se sente mais confortável, por exemplo, falando com quem você ainda não conhece? Beleza? Você prefere começar a atividade de coordenador, prospectando clientes, conectando clientes e consultores, por exemplo, usando inicialmente o teu grupo da família? Você decide. Você prefere utilizar isso de uma forma ainda, mais PAP no campo, fazendo visitas e conhecendo pontos de circulação do teu bairro? Beleza, você escolhe. Para cada opção dessa, você vai ter um cardápio, um passo a passo.
E você decide como você quer começar. O mais importante você entender é que a gente tem um objetivo que é chegar a coordenador. E para chegar a coordenador, a gente precisa de, no mínimo, 10 ativos produtivos e, no mínimo, 20 vendas. Mas você decide o que para você é mais confortável. Porque se existisse somente um único caminho, era só chegar, usar esse caminho. Mas, no entanto, não. Tem gente que prefere utilizar, pegar o card, pegar lá o criativo padronizado da Alex e copiar e colar no Instagram e colocar lá embaixo, né, uma mensagem padronizada do tipo: você já usa o desconto da energia que você tem direito por lei? A maioria vai dizer: mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, assim, várias chamadinhas dessas são importantes para você poder decidir. O que é importante? O importante é você ter a sua ação. É 15 minutos para cada tempo? É 20 minutos para cada tempo? É 1 hora para cada tempo? Não importa. O que importa é você continuar no jogo. Esse é um dos poucos jogos que eu conheço que a gente só perde se desistir, né, nesse aspecto. Porque enquanto você está jogando, você está ali, ok? Então você vai escolher a melhor forma e beleza. A gente vai ter dicas aqui de como você vai poder pré-qualificar. Mas, por enquanto, o que é importante é você, de fato, experimentar. Porque nunca vai existir um não para a vida toda. Até porque o que vai existir é a possibilidade de você poder melhorar a tua conversão na medida que você pratica. Porque quanto mais você pratica, melhor você fica. Simbora para o próximo passo, por gentileza. Vamos lá. E ainda no 4º passo. Então, o que o futuro coordenador ele precisa fazer? Ele precisa trabalhar, lembra? No tempo de cliente, trabalhar com a lista de potenciais clientes, né? No tempo do consultor, que é de formação de equipe, trabalhar com a melhor forma de poder prospectar o consultor. E a pergunta que a gente sempre faz, né, quando a gente está começando é: mas eu não sei com quem falar primeiro. Eu digo: bom, considera o que você se sente mais confortável. É com conhecido ou desconhecido? Não importa. Mas, independente de quem quer que seja, a gente tem aqui... E aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Eu aprendi uma coisa muito interessante. Quanto menos tempo eu tinha, mais produtivo eu ficava. E aí, um dia, o André falando comigo agora há pouco, ele estava me relembrando algumas coisas que a gente fazia lá atrás. Eu nunca me esqueço disso. E eu ficava muito assim angustiado com a forma de falar do negócio e demorava às vezes 60 minutos, 1 hora, 2 horas, e às vezes o candidato lá estava agoniado, só que agora mudou. Agora você pode falar, por exemplo, você sabia que você pode prospectar um potencial consultor, apresentar, falar do negócio, da oportunidade de ser um consultor Lex em apenas 1 minuto? Pois é. Porque é o seguinte, primeira coisa importante, a sua possibilidade é proporcional a quem você conhece que. A tua lista não é isso aí. Quem você conhece que. Um passo atrás, considerando a oportunidade de ser um consultor Lex de energia, o que esse negócio possibilita? Possibilita renda extra, possibilita renda principal, possibilita um dinheiro para fazer uma viagem, possibilita o quê? Sabe, comprar um par de sapato novo, possibilita um plano de saúde, possibilita ajudar a pagar a faculdade. Então, quem você conhece que gostaria de poder pagar a faculdade, mas o dinheiro da atividade principal não dá? Quem você conhece que uma mãe solo que gostaria de uma atividade sem precisar sair de casa? Quem você conhece que está buscando um negócio que não tenha estoque? Quem você conhece que sonha em abrir um negócio próprio, mas não tem capital, não tem informação, sabe? E não tem... ou seja, pega esses medos e conecta com o quê? Com aquilo que é a nossa oportunidade. Então, no fundo, a gente não está apresentando um plano de vendas. A gente está apresentando um plano para que alguém possa realizar algo que ela não consegue conquistar, ter ou ganhar na atividade que ela tem. E essa é a grande essência. E eles não precisam entender os números, porque um candidato a consultor, um prospecto, ele não entra porque você é muito bom de plano. Ele não entra porque ele entende o plano de vendas. Ele entra quando entende o que o plano Lex pode fazer por ele ou por ela. Então, não é entender o negócio. É você conversar e falar assim: escuta, tem alguma coisa que você gostaria de ter, comprar, ou fazer ou realizar, mas que você não consegue ter ou comprar, fazer ou realizar com a renda que você tem ou com a renda que você não tem? É essa conversa. E é uma conversa que não precisa do papel nem do script, porque a Alexandria existe, a Alex existe. Existe o produto, existe o serviço, existe o mercado, existe a regulação. Então, o que você precisa? É simplesmente uma conversa mesmo que
Experimenta num tom até de... Para quem está começando, principalmente, meu Deus do céu, tem que ser tão bom quanto o André, tem que ser tão bom quanto, sabe, o Quintino. Não, você tem que ser tão bom quanto você pode ser. E o tão bom quanto você pode ser é justamente entender que a gente está no mercado bilionário, num segmento de mercado em grande crescimento, e que tem pessoas em paralelo que gostariam de ter ou uma renda principal. E para quê? Quem você conhece que gostaria de ter, por exemplo, poder ajudar a pagar a faculdade do filho ou fazer uma viagem para o seu estado, não importa o objetivo, mas exercita isso. E ainda tem a forma muito simples de a gente fazer isso, a gente vai trabalhar esse conteúdo mais à frente, que é a conversa de 1 minuto, que você pode fazer pelo WhatsApp e simplesmente chegar. Tem 3 coisas que você não pode esquecer. Isso aí você precisa anotar. Quando a gente vai formatar esse negócio Lex, para você que é coordenador, você precisa ensinar para as pessoas 3 coisas importantes. Precisa entender em que negócio tu tá, em que negócio tu tá, em que negócio você está, quanto esse negócio pode pagar, ou quanto ele vai ganhar, e qual é o trabalho que ele precisa fazer. Ou seja, em que negócio eu estou, quanto você pode ganhar e o que você precisa fazer. Simples assim. Claro que a gente tenha uma coragem do nosso plano, mas na essência é isso. Em que negócio eu estou? Quanto eu posso ganhar? E o que eu tenho que fazer? Que negócio eu estou? Quanto eu posso ganhar? O que eu tenho que fazer? É simples assim. Ah, mas Ed, em que negócio eu estou? Depende de com quem você vai falar ou está falando. Quer ver um exemplo? Imagina que você esteja falando com alguém que acabou de perder o emprego. Em que negócio você está? Você está no negócio de ajudar pessoas que estão buscando emprego e, enquanto isso, querem gerar renda extra. Quanto ela pode ganhar? Você pode ganhar 1.000, 2.000, de 3 a 5.000, sem precisar largar o trabalho, e mesmo quando tiver um emprego, você pode continuar fazendo. E o que ela precisa fazer? Ela precisa buscar clientes, ou seja, pessoas que gostariam de economizar com energia. O plano está pronto. Está pronto. Ah, mas eu queria saber um pouco mais. Tu tem 20 minutinhos? Aí entra o processo. Em que negócio você está? Depende com quem você vai falar. Ah, eu estou falando com uma... Eu falei da referência de uma mãe solo, por exemplo. E ela tem um filho em casa, mas não pode sair, porque está na fase né, novinho, toda aquela coisa toda. Então você está no negócio de quê? Em que negócio você está? Eu estou no negócio onde eu ajudo mães que querem desenvolver uma atividade sem precisar se distanciar dos filhos. Eu estou no negócio em que eu ajudo pessoas que querem empreender, mas não têm capital. Eu estou no negócio onde eu ajudo pessoas a pagar, que gostam de viajar pelo mundo, a pagar sua passagem sem usar o dinheiro do emprego. E assim sucessivamente. Isso dura quanto tempo? Então experimenta chegar para alguém e perguntar assim, escuta, fulano, no WhatsApp mesmo, tu pode falar? Ele se diz, posso. Escuta, eu queria te contar um negócio, mas assim, eu preciso que você possa ter pelo menos 1 minuto para me ouvir. A maioria das pessoas vão dizer o quê? Peraí, 1 minuto? Fala logo, pô. E o que você vai falar para ele? Mas olha só, fulano, eu estou no negócio do mercado de energia, onde eu ganho dinheiro ajudando pessoas a economizar. Você, por acaso, se isso te interessar, ou se você puder me indicar alguém, aí como é que funciona? Bom, como é que funciona? Em que negócio tu tá? Quanto ele pode ganhar do outro lado da linha e o que ele tem que fazer. Então, eu estou num negócio onde eu ajudo pessoas, eu ganho dinheiro ajudando pessoas a economizar com energia. Ah, interessante, ele está pensando lá. Tá, aí como é que funciona esse negócio? Bom, funciona o seguinte, é só você, para ganhar entre 1.000, 2.000, 3.000, depende do nível ali que você vai conversar, tudo que você precisa fazer é encontrar algumas pessoas, assim como eu e você, que também gostariam de trabalhar por conta própria, abrir um negócio de energia, ajudando pessoas a economizar com energia. Esse processo repito, o mais complicado nesse negócio é as pessoas acharem que esse negócio é complicado. E no fundo, lembra lá no início das conversas que a gente falava? O coordenador, ele ama ritmo e é apaixonado por velocidade. Principalmente no início. Sabe, né, aquela história que o foguete gasta 80%, mas é assim mesmo. Ele ama ritmo e é apaixonado por velocidade, principalmente no início. Porque velocidade dá equilíbrio. Da mesma forma que você aprende. Como é que tu aprendeu a andar de bicicleta? Foi rápido ou devagar? E depois é que você vai no devagar. Porque o começo precisou ter impulso.
velocidade. E aí vai. Edinaldo, mas se eu falar errado? Não tem. A única forma de falar errado é não falar. A única forma de falar errado é não falar. E assim vai, em que negócio tu tá, quanto ele pode ganhar e qual o trabalho que ele precisa fazer. Eu estou num negócio onde eu ajudo pessoas que gostariam de trabalhar por conta própria, mas não tem capital, não tem tempo e nem tem informação. E dá para ganhar, para começar, em 1.000, 2.000, 3.000, dependendo aí do tempo que você tem. E tudo que você precisa fazer é encontrar algumas pessoas, assim como eu e você, que também gostariam de ter um negócio por conta própria, desse mercado que está em grande crescimento, sem precisar largar o trabalho. E aí você vai construindo a tua conversa. Simbora para o próximo, por gentileza, que se deixar eu fico até amanhã. Simbora. E o que tu... Aí entender o básico da mecânica. Ou seja, o que o coordenador ele precisa dominar no começo do jogo? Aí não preciso nem falar, que você já sabe. Mas Ed, eu já sei isso. Toda hora tu fala, pois é. Saber e não fazer ainda é não saber. E tem mais, 99% de todo o conteúdo que o coordenador aprende não é para ele, é para o time dele. 99% de todo é para aplicar no time. Mesmo que seja um assunto de gestão, de coordenação, a essência vai estar na tua habilidade de poder transformar aquilo em algum conteúdo para a rede. Esse não é um negócio de egoísta. Quanto mais você acumula conteúdo, menos conteúdo você tem, porque esse nosso conteúdo ele só se transforma literalmente quando ele transforma alguém que faz parte do teu time. Porque, mas Ed, mas é difícil, vai dar vontade de desistir, vai, e vai passar. Vontade de desistir dá e passa. E assim vai acontecer com a gente nesse negócio, não tem outra forma, ok? O 6º passo, por gentileza, meu parceiro, e aí vai entrar em ação com os 3 motores. A gente vai ligar 3 motorzinhos ou 3 papéis, não importa o nome que a gente dê. Vender, lucrar, formar, ganhar, ativar, junta isso, conecta com os 3 tempos, e aí você entende. Eu tenho pressa de resultado rápido, então o tempo de lucrar, ele, por enquanto, ele é maior até, e assim você vai equilibrando na semana, conforme o Robson falou da sua agenda, mas ela depende de quê? Não existe agenda fechada, porque eu não sei o que você precisa. Então, lembra, esse negócio ele vai ser feito sempre do jeito certo, mas do teu jeito. O 7º passo, como sugestão, para a gente finalizar aqui, claro, construir equipe mínima. Porque se eu quero me qualificar coordenador, eu tenho que entender o seguinte, qual é o mínimo que eu preciso? Eu preciso de, no mínimo, 10, 20. Se a regra é 10, 20, beleza. O número qual é? 10, 20. Como é que você vai fazer esses 10, 20? Eu digo, bom, não vai ser 10 de 10, nem 20 de 20. Então, o que eu tenho que fazer? Olha que interessante. Qual é, então, a quantidade de pessoas com as quais eu preciso falar e sem pressão? Chegar lá e mandar lá no WhatsApp. Pessoal, grupo da família, por favor. Estou lançando agora meu negócio próprio. Eu abri meu negócio no mercado de energia. Se vocês, parentes, amigos, queridos, conhecerem alguém que gostaria de economizar energia, pede para falar comigo. Meu telefone é simples assim. Então, e aí vai sucessivamente. Né? Claro que nem sempre o grupo da família é uma opção, mas é para você entender que você pode usar as melhores mecânicas. Mas os especialistas estão aí, que são os nossos gerentes, que são vocês que já fazem acontecer, que vão estar aqui testemunhando. Eu estou aqui simplesmente abrindo aqui um pouquinho do ouvido. Eu gosto de ser um abridor de ouvido, né, nesse sentido. Apesar de preferir muito mais praticar a escutatória do que a oratória. E isso é muito interessante. A gente depois vai falar sobre isso. A importância da escutatória ao invés da oratória. Vamos lá, o próximo, por gentileza. O 8º passo. Esse não é um negócio de empurrar. Esse não é um negócio de empurrar. Coordenador, coordenadora. Esse não é um negócio de empurrar. Esse é um negócio de puxar. Empurrar, sabe, parece que a gente está numa ação de... Não, esse é um negócio de puxar. E puxar o resultado, o que é puxar o resultado? É você acompanhar e orientar sem pressão. É ajudar nas primeiras abordagens, estimular o uso do app, poder puxar essas microações. Quais são as microações? Qual é a menor parte do maior resultado que você deseja? O meu maior resultado, eu quero ser coordenador. E qual é a menor parte desse maior resultado? É fazer um contato. É a menor coisa que pode ter, fazer um contato. Essa é a menor parte do maior resultado. Né? Então, entendendo isso. Entendendo que cliente pessoal, coordenadora vai te dar caixa, mas eu já sei disso, Ed. Pois é, 99% daquilo que a gente está falando não é para você, é para o time que você está formando. Cliente pessoal da caixa, equipe ativa da expansão e equipe produtiva da escala. E o que é escala? Escala é preferir 1% de 100 pessoas
ou de 20, ou de 10, do que 100% somente de você. E o coordenador e a coordenadora, ela faz uma escolha. E qual é essa escolha? Essa escolha é pela renda residual. É investir nas pessoas para que a gente depois possa investir na gente. E essa é a grande essência. Perfeito? Mas não esquece, coloca a máscara primeiro em você e depois no cliente. Vamos lá? A máscara que eu falo é do avião. Sabe aquele pitch do avião? Simbora, então, para o último ali, para a gente poder liberar vocês. E, claro, Peter Drucker, o meu grande amigo, entre aspas, distante de prateleira, disse uma vez: a gente não consegue melhorar o que a gente não consegue medir. Não tem como. E o pai da administração moderna estava certíssimo. Para melhorar, eu preciso medir. E o que significa medir? É uma pergunta que você faz ali. Ó. E está escrito daquele jeito porque é proposital. Como estou me saindo? Como será? O grande segredo é automedição. É você não esperar simplesmente por painéis, por isso. Olha você e faça essa reflexão. Automedição. Como eu estou me saindo? E como eu estou me saindo significa você responder para você mesmo, coordenador. Se você está realmente... Você conhece aquela história de que se um avião sai da costa aqui e um grauzinho lá que ele desloca em direção para a China, ele pode bater lá na Europa ou em outro lugar? Pois é. Você precisa entender se a tua bússola continua apontada para a direção de coordenador ou de coordenadora. E a gente só faz isso sabendo se o ponteiro está realmente alinhado. Ou seja, peraí, quantos clientes fiéis eu tenho? Com quantos clientes eu falei? Tá. Quantas contas eu captei? Quantas pessoas eu ajudei a subir a conta? Quantos consultores eu convidei? E aí você vai entender a lei das médias. O que é a lei das médias? Ela diz o seguinte: quanto mais tu pratica, melhor tu fica. Aí no começo a gente fala com 10, aí só 9 entram. Depois você fala com 10, aí 7 entram. Depois você fala com 10, aí 5 entram. Sabe por quê? Porque quanto mais pratica, melhor a gente fica. E aí a gente também vai criando a couraça de rinoceronte. E se você tem média, você aprende, aí você vai dizer assim, já sei. Aí você vai chegar no seu segundo mês, você vai entender, vai olhar, ele vai pensar assim, peraí, já sei. Para que eu possa ter 2 pessoas novas na minha equipe, eu preciso falar com 4 ou 3. Interessante isso. E, de novo, tu aprende isso, faz o quê? Simbora pro time. Que negócio é o seguinte, quanto mais tu pratica, melhor tu fica, quanto mais tu pratica, melhor tu fica. E não esquece, que negócio tu tá, quanto pode ganhar, o que precisa fazer. E vira nosso mantra do dia a dia, e aquilo gera calo. E com o calo, a gente não sente rejeição, aquela pressão se torna hábito. Literalmente é isso. Tá? E você precisa continuar acompanhando. Claro que o aplicativo vai te dar essas informações, mas, repito, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho vai chegar, vai servir. Né? Então, quantas vendas a equipe fez, quantos consultores estão ativos, produtivos, né? Quanto falta para 10, e assim sucessivamente. E aí, se você sabe aonde você precisa melhorar, se é em você ou se é na equipe, se for na equipe, aí você sabe como fazer um microplano de treino. 10 minutos que resolve. Aí você chama o time e fala: pessoal, hoje tem uma sessão especial comigo aqui, 15 minutos, e a proposta é como você aumentar a conversão de cliente final. Nunca faça um treinamento e um conteúdo para o teu time sem deixar claro qual é a recompensa que ele vai ter. E simbora então para a última tela, que eu acho que acabou. Simbora gerar coordenador. Simbora gerar coordenadora. Meninas incríveis, não só esse dia, o dia passado, e não somente hoje, aqui nessa live, todo dia é de vocês, todo dia é nosso. E é assim, mesmo achando que é difícil, alguns vão lá e fazem. Porque difícil é aquilo que a gente não quer. E longe é onde a gente não quer ir. Não é isso aí, André? Ô, Ed, tu tá me zoando, cara. Tu tá de sacanagem comigo, cara. Tu me fala assim, ó. Não, hoje vamos fazer uma coisa bem básica. Vou fazer o básico. Ed, há 10 anos atrás, eu pegava avião praticamente a cada 15 dias para te ouvir falar. Eu estava te ouvindo aqui e é impressionante a tua capacidade de trazer ensinamentos que fazem parte do teu DNA. Vou fazer o básico, tu deu uma aula aqui, Ed, tu deu um show. Pessoal, você falou para mim, lembra do passado. Bota aqui, ó, deu show, bota aqui, escreve aí, deu show.
Era para ser, era só uma abertura, irmão. Mas era uma abertura. Né? O grande vai acontecer. Vamos gerar coordenador a partir de quarta-feira, vamos gerar coordenador a partir de quarta-feira e vamos gerar coordenador a partir de quarta-feira. E vamos gerar coordenador a partir de Não, a partir de agora, que já falou o diretor semana passada. Já falou o diretor. Semana passada o diretor já falou. Vamos gerar coordenador. E falou hoje também, antes da gente estar aqui. Então, simbora. Deu show, deu show. Eu não sei vocês, galera, mas eu sempre anoto tudo, né? Eu sempre anoto. O Ed vai falar, aí ele me pede uma ajuda, eu venho, vou ajudar. Mas não tem, às vezes até me atrapalho aqui, porque eu tento anotar, prestar atenção, passar o slide. Assim, pessoal, eu não consigo entender. O Ed é muito político, né? Às vezes eu dou umas lapadas. Eu não consigo entender o cara que quer resultado e não para anotar uma barbaridade que esse cara fala. Do resultado, do histórico. Cara, não faz sentido. Sabe? A nossa proposta agora com essa formação de coordenadores, eu defendo o seguinte, eu defendo que a grande maioria das pessoas que nós temos hoje no nosso negócio de energia nunca fizeram isso na vida. Nunca fizeram, a grande maioria, a esmagadora maioria, está aqui porque entendeu que o mercado é grande, porque a gente fala muito sobre isso, mas muitas vezes não sabe por onde começar. Muitas vezes não sabe sequer o que fazer para montar um time. Nós entendemos isso. E eu sou defensor de que os líderes devem ser criados com o DNA da empresa. Eu sou defensor disso. Feito isso, pessoal, vai nascer essa geração de coordenadores com essa mente brilhante, que é o Edinaldo. Eu estou aqui para dar um subsídio, cara, porque não tem. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Há 10 anos atrás eu viajava ao Brasil para ouvir o Ed falar. Comecei a fazer equipe com muitas das coisas que ele ensinou. Aliás, eu vou dar só um spoiler aqui para vocês. Uma das coisas que eu vou sugerir que a gente traga para o nosso programa é uma estratégia que eu segui e sigo à risca. E, aliás, coincidências maravilhosas da vida, né? O Ed está na Alexandria. Olha que coisa mais fantástica. Mas quando ele não estava, quando eu iniciei em janeiro de 2025, eu falei isso no Ceará, lá com meu amigo Vinícius Quintino e o pessoal que estava lá. Eu iniciei utilizando uma estratégia que aprendi com meu pai no negócio. Eu chamo ele sempre de meu pai no negócio. Que é o seguinte, dividir o mês em 3 etapas. E em cada etapa do mês, nós sabermos exatamente o que precisa ser feito. Pessoal, isso é fundamental. Tu era campeão disso. Era você e o André Nascimento. É sensacional. Fala conteúdo pra gente. Não é à toa que a gente tinha resultado, né? A gente seguiu os teus passos. Então, assim, nós vamos mostrar para vocês, pessoal, isso é fantástico. O que você vai fazer do primeiro dia ao dia 10? O que você vai fazer do dia 11 ao dia 20? E o que você vai fazer do dia 21 até o último dia do mês? E crescimento, para quem... Eu assino em cartório isso aí, 30% ao mês. Crescimento de 30% ao mês a quem seguir essa estratégia. De quem seguir essa estratégia, pessoal. Vai ter isso e muito mais. Quando a gente fala de formação, né, olha só, o Ed tá... Eu gosto de falar do Ed, eu amo falar desse cara, eu fico maravilhado. Vocês estão vendo o cenário do Ed ali, né? Esses dias eu estava falando assim, ô irmão, tá na hora de atualizar esse teu cenário aí, porque hoje em dia... Cadê o teu livro aí, Camila? Me alcança aqui o Kindle. Eu estava falando, Ed, a gente está falando de tecnologia, a gente não está falando com a galera da antiga. Já resolvi. Aí eu falo, Ed, bota umas coisinhas menores aí atrás de ti, cara, porque livro agora é assim, tudo isso que tu tem cabe aqui. E ele, pois eu tenho que me atualizar. Sabe que não, irmão? Sabe que não? Porque isso aí vai chancelar a tua autoridade. Mas aqui, mas eu tenho o Kindle aqui, mas realmente assim, e eu gosto das minhas anotações, né? E vamos falar para eles da agenda. Muito importante trazer esse tema da agenda, né? Da agenda diária. E, André, você está dando tanta coisa nesse site aí, vamos Não, anota aí. Então, assim, eu retiro o que eu disse a respeito do teu cenário aí, Ed. Deixa assim. Isso aí chancela, pessoal. O que eu quero, vai alicerçar o meu fundamento agora que eu vou falar para vocês. Vocês estão vendo aqueles livros atrás do Ed? Pois é, eu tenho certeza que ele leu mais de 90% dos livros e o que ele não leu ainda está aguardando o tempo livre dele para ser lido. Eu tenho certeza disso. Se não foi lido ainda, é uma questão do tempo dele, não encaixou para a leitura. E tem uma coisa importante, André. 80% do conteúdo dos livros estão em 20% das páginas. Então, tem livro que eu não aplico o efeito pipoca. Sabe o efeito pipoca dura, uma pipoca velha, que você está no cinema, compra um balde de pipoca, bota no colo.
Aí a pipoca já está emborrachada. Aí você tem um dilema que é um subconsciente. Eu continuo comendo a pipoca mesmo estando velha porque eu paguei, ou eu vou cuidar do meu corpo e não ingerir pipoca ruim, mas vou comer só porque eu estou na frente. Enfim, bom, isso traz para o nosso dia a dia. Então, 80% dos conteúdos dos livros, mas isso é conversa de liderança, conforme você falou e o Robson falou. A gente precisa trazer isso para essas conversas nossas de desenvolvimento de novos coordenadores e de liderança. Né? Esse conceito aí de produtividade, 80% do teu resultado, ou 70-30, ou 60-40, está em pequenas ações que você faz. E quando você entende isso, eu entendo isso, o meu ritmo biológico, o circadiano, ou seja, eu entendo a que parte do dia a gente pode produzir mais, por isso que eu digo para vocês, coordenador, coordenadora, 80% do teu resultado não está no teu dia inteiro. Desculpa aí, vai, vamos embora. Perdão. Mas é isso aí, olha só, ó, já estão dando sugestão aqui, ó, podcast, nós dois, vamos fazer um podcast, já, Lex, né, Podlex. Então, assim, agora, pessoal, nesse grupo seleto de formador de coordenadores, vocês vão ter, assim, o privilégio e a redução de tempo. Eu digo redução de tempo, quanto tempo você levaria para ler ali 1/10 desses livros? E a gente vai ter isso na mente do nosso mentor aqui, principal, o Ed. Eu até trouxe aqui, Ed, eu ia citar isso, né, durante a nossa conversa. E o bom é que a gente vai dividir esforços, né? O Robson vem com a estratégia de gestão, os gerentes com a estratégia de gestão de campo, e a gente vai entregar conteúdo para poder contribuir. Perfeito, conteúdo aqui, ó, conteúdo que a gente lê nas literaturas. E assim, pessoal, eu defendo muito a formação. Eu adoro estudo, adoro ensino, sou viciado. E eu digo que quando a gente tem uma pessoa que já absorveu todo um conteúdo que a gente sequer sabe que existe, você tem que sentar e sabe, você tem que ouvir, você tem que anotar. O teu time tem que estar aqui. Quantos aqui gostariam que seu grupo estivesse aqui? Bota eu aqui nos comentários. Quem está se sentindo assim, ó, com peso na consciência, caraca, olha o que foi apresentado hoje, eu não coloquei, eu não me esforcei ao máximo para colocar o meu time. Digita eu, tem que sentir essa dor. Passou, gente, acabou o treinamento. E assim, ó, não desperdice o próximo encontro. Tem que ter 200 pessoas no próximo encontro. É você mais um, você mais dois, é 300 pessoas no próximo encontro. E até porque, como você falou e o Robson falou, vai falar de números quarta-feira. As pessoas têm que ouvir isso, as pessoas têm que ouvir. Então, existem 2 jeitos de você se formar aí coordenador, tá? O primeiro, claro que tem muita gente aqui que já é líder, que já sabe dar aula aqui também, né? Não estou falando com o time dos meus amigos aqui, o Quintino, o André, o Fabrício, o Douglas, o Flávio, o Gregory, o Rubenilson, o Everton, o Sérgio, dão show, tá? Essa conversa aqui é com as pessoas que, cara, eu quero isso para minha vida. É com você que a gente está falando. Tá junto em todos os encontros, cancela outros compromissos, prioriza o teu negócio e vai acontecer. Ou você vai ter que fazer uma faculdade para se formar coordenador. Eu tive que fazer faculdade para me tornar gerente. Posso contar essa historinha rapidinho, Ed? Fala, como assim, André? Fiz PUC é caro. Mas o curso que eu fiz para me formar gerente foi fisioterapia. Tem algum fisioterapeuta na família aí, Ed? Não, na família não tem. Tem a minha irmã. Sabia, sempre tem um. Chuta uma árvore e cai uns 50. Então, assim, fiz fisioterapia para me formar gerente. Vou explicar para vocês. Quando eu entrei na faculdade, com 40 anos, vou fazer 41 anos. Mas quando eu tinha 18 anos, 17 anos, 18 anos, quando eu entrei na cara e na coragem em uma universidade que tinha o curso que eu queria. A federal ainda não tinha. E, pois bem, eu lembro que era R$2.000 por mês para fazer fisioterapia. 2.000, pessoal. Eu já morava sozinho naquela época, então eu já tinha que me virar nos 30. O que acontece? Quando eu entrei na faculdade, eu dei um jeito lá de conseguir um desconto. Na época eu ainda era atleta, consegui uma bolsa, porque eu fui aprovado lá como atleta e tudo mais. Beleza, mas ainda tinha uns milão para pagar. Eu não tinha esse dinheiro. Aí uma amiga minha me deu uma sugestão. André, você vai ter que vender uma coisa. Eu falei, vender? Não vender nada. Eu quero ser fisioterapeuta, não quero ser vendedor. Não, que vender. Eu vou tentar algum estágio remunerado, enfim. Não deu certo. Aí eu perguntei para ela, e aí, vou ter que vender alguma coisa. Me ensina aí que eu não sei. O que eu vou vender? E ela falou, olha, eu vendo perfume. Eu vendo esses perfumes aqui e tal. Aí eu falei, pois bem, tá aí. E dá certo, funciona. Ela, poxa, faculdade aqui, a mulherada que tem, tu vai fazer o maior sucesso. Lembro essa história, é muito Comecei a vender perfume, galera. Dos professores, todo mundo lá e tal.
E a faculdade, assim, ela era bem quebrada os horários, então eu consegui achar umas brechas, chegou um ponto que esgotou, não tinha mais para quem oferecer lá na PUC, no campus, dos cursos, eu entrava em todos os cursos. Aí eu comecei a ir para a rua, comecei a pegar ônibus, ia para a rua, vendia perfume, pegava o dinheirinho, voltava para a faculdade, aula, dava intervalo, vendia perfume, e assim foi durante quase toda a minha faculdade. Só que o que acontece, pessoal? Chegou um ponto lá da minha formação, eu não aguentava mais sair para vender, mas eu tinha que vender para pagar a faculdade para comer, porque eu morava sozinho. Aí um dia eu estou passando na frente de um hotel, olha que interessante isso, estava passando na frente do hotel no centro, e tinha um monte de cara engravatado, umas gravatas vermelhas, assim, eu tá ali, ó, os caras com magnata, eu pensei, né, o gurizão lá tinha 18 anos, é ali. Eu cheguei nos caras aqui, ó, vendo perfume e tal. Eles me olharam assim, a gente gostou de ti. Eu olhei, gostou de mim? Entra aqui, vamos ver aqui. Nada, me largaram numa reunião de negócios de um projeto lá. Inclusive tá aqui o cara que estava no palco, o Flávio, estava aqui. Aí entrei lá, comecei a ver aqui, tava vendendo perfume, daqui a pouco eu tô numa apresentação de negócio, tem um cara que hoje é nosso gerente, estava lá de gravata. E porque eu fiz assim, eu conectei equipe. Mas ele é grande também. Eu conectei equipe, e eu assim, pessoal, veja bem, eu era só um vendedor de perfume em formação na universidade. Desesperado por dinheiro. E aí eu olhei aquilo, e aí resumindo para vocês, eu comecei a entender o poder do que é a duplicação, do que é você ter um time e você ganhar 1% do esforço de 100 pessoas, é muito melhor do que ganhar 100% do seu esforço. Pum! Eureka! É isso. Pessoal, o que eu estou querendo dizer para vocês, eu quero semear com muita vontade, assim, essa semente do coordenador. O coordenador, ele é o primeiro passo para quem busca realmente liberdade dentro desse cenário, dentro desse setor, dentro desse segmento, é liberdade. Eu saí daquela reunião, Ed, eu era vendedor de perfumes, mas eu saí transformado. Eu cheguei em casa e eu comecei a desenhar um plano de ação. Eu era o melhor vendedor de perfume do Rio Grande do Sul. Vendia mesmo, sabe? Pra caramba, também desesperado, né? O que move o ser humano são duas coisas, né? É a fuga da dor ou a busca pelo prazer. No meu caso, era fugir da dor, né? Comendo pão com banana lá durante 5 dias da semana, às vezes. Então, assim, pessoal, olha que legal. Aí eu tive uma sacada. Eu comecei a ir nas estéticas, eu chegava nas estéticas e eu falava assim, olha, você tem aqui as meninas que fazem as unhas, os cabelos, você poderia ter aqui um produto de valor agregado para aumentar a sua receita. Resumindo, pessoal, eu cadastrei, eu acho que umas 200 estéticas para vender os perfumes por mim. Eu tive mais tempo para estudar, consegui fazer um estágio que eu queria. Eu coloquei uma secretária eletrônica em casa, as pessoas faziam o pedido, eu chegava em casa, só anotava o pedido. E, pauleira, eu nunca mais, desde os meus 18 anos, trabalhei pelo meu próprio esforço. Aquela reunião mudou minha vida, mudou meu jeito de pensar. E é esse o convite que a gente vai fazer para vocês. Claro, hoje já fazem aí 20 anos que eu trabalho formando equipe. Formei equipe na área da saúde, eu tive home care, a gente forma equipe hoje nos nossos negócios aqui da área da saúde, eu sou casado com uma enfermeira. E aqui, obviamente, na Alexandria não poderia ser diferente. Então, eu entendo muitas vezes o perfil. Não, eu trabalho por conta, esse negócio de conectar pessoas. Pessoal, você tem um negócio no setor de energia, nenhum negócio cresce sozinho, você pode ter vários negócios no Brasil à medida que você tem novos aliados. Essa é a visão que você tem que entender. Se livra de todo medo, de todo preconceito, porque isso ficou para trás e não vai te trazer resultado nenhum. Absorve a sabedoria do que é ser empreendedor e multiplicar os teus ganhos, os teus negócios. Entendeu? Sem mimimi, galera. Sem mimimi. Você trabalha com quanto? Negócio de botar gente não é comigo. Tudo tem que botar gente. Se não entrar gente no Uber, o Uber quebra. Se não entrar gente no cinema, o cinema quebra. Se não entrar gente no teu negócio, o negócio quebra. E o nosso convite aqui, pessoal, é para você multiplicar os seus ganhos. Então, de novo, se despeça de medos, preconceitos, ceticismo e se empodere com a gente. E nós vamos fazer de tudo para que você desenvolva habilidades que a gente sabe que você ainda não tem, senão já estava cheio de coordenador na empresa. E não tem problema. E é maravilhoso, porque depois que você aprende isso, eu, por exemplo, eu tenho o privilégio de falar que há mais de 10 anos, quando eu topo em fazer alguma coisa que envolve formação de equipe, os mesmos amigos estão comigo há mais de 10 anos. Por quê? Porque você aprendeu. E aí você aprende algo que é para a vida. Imagina, dentro do mercado de energia aqui, que é um setor bilionário maravilhoso. Então, esse é o nosso convite, pessoal, para você aprender a fazer do jeito certo. Se você já sabe, está prosperando, continua, tá? Continua, não muda nada, faz do seu jeito. Se está dando certo, faz do seu jeito. Mas se você está fazendo de qualquer jeito, a gente te convida
a fazer do jeito certo. Não é isso, Ed? É isso mesmo, é isso mesmo. E, assim, eu tenho uma gratidão imensa, né, pelo nosso diretor, pelo Robson, está apoiando todas as ações, né? Ele é só um, e ele está aplicando esse princípio nele mesmo, quando ele está dividindo entre nós, os gerentes, né? Vocês, você, André, cada um com as suas habilidades, está dividindo entre a gente essa habilidade que a gente tem de poder ensinar vocês a acender a fogueira por baixo. Mas acender a fogueira por baixo é outro tema. E tem um tema muito bom que a gente vai tratar aqui, que é como fazer as pessoas pedirem para entrar com vocês. É bom, hein? Vamos embora. É bom, hein? Gratidão, muito obrigado, André, pela paciência comigo. Galera, muito obrigado. Muito obrigado, meninos. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado, time maravilhoso. Flávio, ele lembrou de você aqui hoje. A gente vai trazer para bater um papo aqui também. E olha, nesses encontros de coordenação, a gente também quer trazer essa galera que são vocês para dividir com a gente essa experiência do dia a dia. Vamos entrevistar os líderes. Não é isso? Isso mesmo. Ed, eu preciso agradecer ao Vini. Eu preciso agradecer ao Vini aqui, que nós tivemos um encontro no Ceará lá. O Vini foi maravilhoso, pessoal. Olha lá o Vini, ó, grande Vini. Vini, meu Deus, quando ele abre a boca, eu me calo. Quando ele levanta, eu me sento. Respeito máximo, Vini. Respeito máximo, carinho, sua família, né? Eu tive a oportunidade de conhecer ali o pai do Vini, figuraça, gente boa pra caramba. Nossa, cara, me senti muito honrado. Vai dizer que comeu peixe lá também, que o Robson comeu. Não, imagina. 2 quilos de camarão, 2 quilos. 2 quilos de camarão e muito alinhamento. Ó, o Beni, ó, grande aqui Beni. no Escola ficou bem alimentado, viu? Gostou muito aqui da... Eu também me chamo. Aqui é comida da vó, comida de vó. Obrigado, André. Obrigado, Vini. Obrigado mesmo, cara. Voltaremos, né? E a responsabilidade grande agora quando o Vini vier no Rio Grande do Sul, de retribuir, né, nessa mesma proporção aí o carinho, a receptividade, que, aliás, Ed, né, falamos sobre isso, né, de você ser o anfitrião. O Ed me ensinou, pessoal, que quando o líder chega na cidade, ele tem que ser pego, indo lá nos lugares públicos lá da cidade, levar num bom restaurante, para o líder se motivar para palestrar bem. O Ed me ensinou isso. Só que o que acontece? O líder era ele. Ele me ensinou isso, então o líder era ele. Então, essa cultura do anfitrião, que a gente vai dividir com vocês também aqui, os top coordenadores e coordenadoras, né? Gente, mas é que a pauta é grande mesmo, né? Mas enfim... Mas é bom demais. Enfim, tem muita coisa para a gente contar aí, coisa atualizada. E o importante é isso que você falou. Faça do seu jeito, mas não esqueça o jeito certo. Junta os dois, e aí, de fato, acontece. E não esqueça também que ritmo se duplica, velocidade, não. Mas nesse início, rápido, ritmado. Quarta-feira vai bombar. Quarta-feira. Robson aqui conosco apresentando os números. Isso vai acabar dando um podcast mesmo. Mas, enfim, gratidão. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Então, tá anotado aí, quarta-feira, todo mundo junto, façam movimentos aí nos grupos, agitem, e a gente se vê, né? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, galera. Uma ótima noite. Simbora, Selex, simbora ser coordenadora, simbora ser coordenador. Pra cima. Pra cima, geração. Valeu.